Diante de um conflito pessoal, você pode imaginar estar com a razão e, de alguma forma, fazer valer aí as suas ideias. No entanto, é preciso observar que quando nós defendemos a nossa razão, ela pode, sem dúvida alguma, nos fazer sentir felizes conosco. Mas é importante não impô-las aos outros para não prejudicar o nosso convívio com as outras pessoas e, principalmente, com a sociedade como um todo. A razão é relativa e pode sofrer aí modificações ao longo do tempo. O que você defende hoje, amanhã, de acordo com uma mudança de ponto de vista, você pode não defender mais. Você pode ter desenvolvido aí um novo conhecimento a respeito de determinados assuntos e que, caso não se mantenha preso aí ao seu orgulho, certamente você pode sim trocar de opinião. E isso não é demérito algum. Simplesmente você usou de sua inteligência, de seu poder de raciocínio e pode até ter resolvido aí se render ao sentimento de humildade exatamente para começar a pensar diferente sobre algo que você até então defendia com unhas e dentes. As coisas mudam, as pessoas mudam, mas aí um pessimista pode dizer, entre aspas, as pessoas não mudam, o pau que nasce torto nunca se endireita e por aí vai. É verdade que existem pessoas com uma personalidade às vezes muito forte e até inflexível, orgulhosas ao extremo e que mesmo sofrendo, elas preferem não mudar de opinião, demonstrando assim que nós seres humanos, de uma forma geral, temos aí um longo caminho para percorrermos no sentido de avançar no domínio de nós mesmos. Muitas vezes a nossa razão é só nossa e ela não faz sentido algum para as outras pessoas. Isso porque cada um possui dentro do seu universo as suas próprias percepções de acordo com a forma com que foi educada, por exemplo, o meio social onde ela passou aí boa parte da sua vida, principalmente na sua infância, as suas crenças, o tipo de cultura, a personalidade, ou seja, tudo isso influencia significativamente frente à forma com que cada indivíduo defende aquilo que ele chama de razão diante um mesmo assunto, uma mesma discussão. E para que sejamos realmente felizes frente aos embates da vida, não precisamos agir de forma impositiva, tentando defender alguma ideia. Ao contrário, precisamos sim aproveitarmos da oportunidade das divergências para mostrarmos algum nível de flexibilidade, de espiritualidade e aí sim começarmos a entender o que de fato nos faz felizes. E para avançarmos nesse entendimento, nós precisamos lutar contra o nosso orgulho, o nosso egoísmo e a nossa vaidade. Caso contrário, continuaremos a defender algo que nós não mais acreditamos. Talvez para não dar aí o braço a torcer. E isso pode estar relacionado com o nosso personalismo, com a nossa teimosia. Sabe aquela história de você continuar defendendo um político no qual você ajudou na sua campanha, por exemplo, e depois de eleito ele te decepcionou? É mais ou menos por aí. Ele tem o direito de errar porque ele é um ser humano assim como nós. Mas nós também temos aí o direito de não mais votar nele na próxima eleição. Simples assim. O que não me parece muito razoável é nós continuarmos a defendê-lo, uma vez que os fatos mostram que ele não agiu corretamente diante a confiança que nele foi depositada. Como eu me referi anteriormente, as coisas mudam, as percepções mudam e a nossa opinião também pode mudar. Isso significa dizer que nós estamos também em evolução.
O que ontem nós enxergávamos como certo, o tempo pode nos mostrar que nós estávamos errados e vice-versa. No entanto, existem coisas que são certas mesmo e outras erradas mesmo. Vamos a um exemplo prático do que eu gostaria de me referir. Às vezes nós encontramos pessoas que se veem no direito de pedirem um benefício referente a um contrato previamente assinado, onde nesse caso específico rezava que a prestação de serviço de saúde era de uso exclusivo do assinante, ou seja, as sessões eram intransferíveis. Ocorre que o assinante desistiu de continuar o tratamento por motivos particulares. E uma pessoa da família que cuidava desse contrato, sem uma prévia explicação dos motivos, simplesmente pediu que ela, no caso, passasse a se beneficiar com as sessões restantes. Naturalmente, o aceite da quebra dessa cláusula contratual fica por conta do contratado. E caso ele não aceite reverter o benefício, o contratante não deveria se aborrecer, uma vez que ele mesmo assinou o contrato e já sabia das condições. Inicialmente, ela apenas alegou que não sabia dessa cláusula no momento em que lhe foi dada a negativa. E depois que lhe foi apresentada a cópia do contrato, a mesma se aborreceu e não quis mais manter o contato. Nesse sentido, nós precisamos analisar os fatos, sermos coerentes, e usarmos do bom senso, evitando o radicalismo. E se houvesse da parte da contratante uma explicação dos motivos que levaram à desistência e naturalmente fosse plausível as determinadas explicações, possivelmente o contratante teria se sensibilizado e aberto mão da cláusula, transferindo as sessões. Talvez faltou por parte da contratante uma sensibilidade maior para explicar as razões do seu pedido e não simplesmente achar que as pessoas estavam ali exclusivamente para atender às suas necessidades particulares. A vaidade é traiçoeira, nós sabemos. E isso faz com que muitas pessoas, no sentido de se autovalorizarem, acabem superestimando o valor próprio. Esse tipo de comportamento, ele efetivamente não permite uma avaliação no sentido de buscarmos o equilíbrio emocional nos momentos em que a vida nos disser não. E assim nós vamos tendo dificuldade de percebermos a nós mesmos. O excesso de autoconfiança pode também despertar em nós a arrogância e isso certamente pode impedir enxergar em nós a necessidade de mudanças. Nesse sentido, nós nos afastamos da razão e vamos nos tornando pessoas cada vez mais infelizes, atribuindo, na maioria das vezes, a nossa infelicidade às outras pessoas, o que é um erro. A razão ela pode ser definida como a capacidade da mente humana chegar a conclusões a partir de suposições ou premissas. É, entre outros, um dos meios pelo qual os seres racionais propõem razões ou explicações para causa e efeito. A razão é considerada pelos racionalistas a forma mais viável de descobrir o que é verdadeiro ou melhor. Um outro conceito de razão, no sentido geral, é a faculdade de conhecimento intelectual próprio do ser humano. É um entendimento em oposição à emoção. É a capacidade do pensamento dedutivo realizado por meio de argumentos e de abstrações. A palavra razão é usada também como se fosse algo
que se pode ter ou perder. Já o conceito de felicidade para Platão é o resultado de uma vida dedicada a um conhecimento progressivo que permita atingir a ideia do bem. Sintetiza-se sua concepção da seguinte forma: conhecimento igual a bondade igual a felicidade. Frente a esses conceitos, podemos concluir que, diante um ponto de vista diferente do nosso, podemos sim defender uma determinada ideia baseada em nossas experiências de vida e crenças, de forma a acrescentar conteúdo e trocar conhecimentos, mas nunca com o objetivo de mudar a ideia do outro, até porque só ele tem esse poder e, mesmo assim, ele precisa estar disposto a essa mudança. Nesse sentido, é preciso respeitar o próximo e estar aberto para buscar compreender as suas ideias e as suas razões, trocar de lugar com ele, não é? Para passar a enxergar sobre o seu ponto de vista. E isso muda tudo, certamente. Talvez seja prudente ser mais comedido nas nossas observações acerca daquilo que acreditamos ser verdade, pois cada um de nós se encontra num grau de entendimento. Não somos melhores nem piores que ninguém, estamos apenas em estágios diferentes diante de uma mesma oportunidade de vida. Nós não somos o dono da verdade. Temos sempre que lembrarmos disso para que o respeito e o bom senso possa prevalecer e oferecer equilíbrio às relações humanas. Muito embora, quando nós colocamos o nosso ponto de vista e a outra pessoa se recusa a observar, o que ela vai dizer? 2 pontos. Você não é o dono da verdade. Mas em que momento nós falamos isso? Nós apenas, na maioria das vezes, expressamos ali as nossas ideias, como disse, baseado nas nossas experiências de vida e nas nossas crenças. E para saber se ela de fato se recusa a essa observação, basta ver se depois de um conflito ela optou em não mais manter contato com você ou te bloqueou aí nas redes sociais. É simples, não é? Então veja, a pessoa com essa atitude demonstra que não é humilde, que não te considera, que não te respeita e talvez esteja diante uma cegueira psicológica muito grande. E aí não caberá a nós alertá-la sobre essa realidade. Para sermos felizes, não precisamos ter razão, pois aquele que vê na razão fonte de felicidade viverá iludido pensando já ter tudo aprendido. O mundo evolui, as coisas mudam, mas se estamos verdadeiramente atrás de sermos felizes, independente de termos ou não razão, o que nós podemos mesmo fazer é amar o nosso próximo incondicionalmente e não nos prendermos aos valores mundanos da razão ou de uma suposta felicidade. Se hoje você tem razão, amanhã pode não ter. Se hoje você se vê feliz, amanhã certamente pode não se ver. Existem muitas coisas além desta nossa simplória forma de enxergar a vida. Então, o que você está esperando para ser realmente feliz? Ter razão? Muito obrigado pela sua atenção e que você esteja cada vez melhor.